que você acha que faz com que a pessoa não ganhe grana? O que você daria de um conselho para quem precisa ganhar grana? Mano, eu acho que é o medo de dar certo, sabia? Acho que a galera não tem medo de dar errado, não. É medo de dar certo. Porque se der certo, ele vai ter que abrir mão dos amigos que duvidaram, vai ter que abrir mão dos parentes que não acreditaram, vai ter que abrir mão dos hábitos antigos que já não cabem mais na vida dele, entendeu? O cara que ainda não ganhou grana, eu acho que é mais medo de dar certo que de dar errado. Porque se tu pensar bem, por exemplo, o cara que saiu de uma cidade pequena, eu nunca ouvi falar de um cara. Nunca ouvi. Eu sei que existe, pode estar, mas eu nunca ouvi falar de um cara que saiu de uma cidade pequena para a capital e voltou pior do que saiu. Porque ele pode até não ter ganho grana, mas o que ele ganhou de experiência de vida, de amadurecimento, ele aplicou em outras áreas, entendeu? Porque isso daí vai muito da inteligência do maluco, como ser humano, a vontade dele como ser humano, de evoluir nessa área. E aí, tem um parceiro meu também, que eu fui morar na Europa por causa dele. Eu cito ele em quase todo podcast, o Edu Schulli. O Edu fala, irmão, ao invés de você comprar um carro de 400 mil reais, o Gui também fala isso, o Guilherme. Ao invés de você comprar um carro de 400 mil, pega 400 mil e vai pra Europa pra você ver. Você volta outro ser humano, meu irmão. Você escuta uns Oh My God ao vivo. Você vê a diferença de cultura, de arquitetura, de hábitos. Você passa a desenrolar a vida com uma perspectiva, uma visão mais ampla, que é o que o BK do Rio fala no rap. Visão ampla. Quando, por exemplo, eu vejo na Europa os hábitos alimentares, mano, tem um parceiro meu que usou falando assim, mas também os caras na União Soviética não tinham muita comida para dividir, tá ligado? Só que lá onde eu moro, que é perto da Rússia e tal, você vê que todo mundo é mais saudável. E lá eu vi o quanto eu não precisava da quantidade de comida que eu comia no Brasil. Eu fiquei muito mais feliz, produtivo, saudável, comendo no ritmo europeu. Aqui no Brasil, eu estou comendo no Brasil, no ritmo do Brasil, porque eu sinto saudade. Faz bem, meu coração alegra pedir aquela pizza que eu não comia há muito tempo, aquele hambúrguer que só tem aqui. Isso é diferente. Só que, se o cara ainda não tem grana, você para pensar bem, o maluco que reclama disso, ele ainda talvez não tenha tentado aquilo que ele já pode ter cogitado por medo de dar certo. Porque, mano, pensa no meu caso. O Diamant, no começo, me abraçou. O Ryan, na Kobe, me abraçou, me aceitou lá. Me ensinaram muito, me acolheram muito, sabe? Eu devo, assim, minha vida aos caras. A minha mãe agradece o Diamant e o Ryan, o Fernando Liberal também, de uma forma que, assim, você não faz ideia. Porque minha mãe, ela me viu, né? Ela, do primeiro segundo que eu nasci até a hora que o padrinho deu certo com o Tantra, ela sabe quem esteve ali ajudando, quem tentou atrapalhar. Minha mãe sempre foi minha parceira. E aí você pensa, o Tantra já era um tabu. Sexualidade de outro tabu. Aí vira um maluco tatuado e fala, dá pra fazer alguém gozar sem encostar. Você não quer internar um cara desse? Só que esse cara tem 30 mil alunos. Esse maluco escreveu 8 livros. Foi lá na Índia aprender Tantra com a dona que morou com Osho por 30 anos. Então, assim, no mais improvável, sobre a parada de fazer dinheiro e tal, no mais improvável, muitas das vezes é medo de dar certo, não medo de dar errado. Porque, como o Fernando também ensina na formação dele, o que de pior pode acontecer se der errado? Para quem está ouvindo aí, você tem um sonho, você tem uma vontade, você quer viajar, quer abrir um negócio, quer testar alguma coisa, quer testar um esporte novo, um hábito novo, um hobby, uma habilidade, aprender uma nova língua. O que de pior pode acontecer se der errado? E aí nessa, o maluco vai te falar um negócio e você pergunta, mas e pior que isso? E pior que isso? E pior que isso? Até que, irmão, um momento, você vai chegar assim na morte. E você vai ver que todos os medos que você tinha antes não valem de nada, que é só uma autossabotagem, infelizmente, natural e inconsciente da sua vida contra você. Da sua cabeça contra você também, entendeu? Eu aprendi a falar inglês, pra você ter ideia, só assistindo filme e escutando música. Nunca fiz curso nem nada. Quando eu fui para Maldivas do Dubai, eu estava com o Breno Blend, parceiro que também é assim, incrível no digital, ensina uma parada muito bacana, tem uma empresa incrível. Falei com o Breno, assim, a gente estava em 8, falei, irmão, eu nunca falei uma palavra em inglês, mas eu quero comprar um iPhone, você me ajuda? Ele começou a desenrolar com a vendedora lá no aeroporto de Dubai. A vendedora foi respondendo, minha cabeça fazendo um download de todas as séries e músicas que eu já tinha visto legendado, dublado e tal. Legendado com o inglesinho ali e tal. Eu comecei a falar e arriscar, e o inglês foi saindo, foi acontecendo. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô falando inglês. E depois na Ucrânia, quando eu dei o curso para um cara muito grande, que ele é amigo do ícone global na internet, eu dei curso para o cara em inglês, fiquei com a primeira gringa, uma ucraniana, fiz orgasmo hipnótico em inglês, eu falei, caralho, velho. Eu não sabia que eu tinha aquele vocabulário. Só que o que de pior podia acontecer se eu falasse uma palavra errada? Nada, porra, foda-se. Eu tava ensinando pro cara fazer alguém gozar sem encostar. Eu tava ali num momento com a deusa, com a gringa ucraniana, que eu tava fazendo a hipnose orgástica durante, né, a contemplation, em inglês. Se eu esquecesse uma palavra, se eu gaguejasse em algum ponto, o que de pior podia acontecer? Nada. E aí pra galera que às vezes não arriscou uma parada com grana, mano,
vale a pena pensar também no seguinte, cara. Hoje a gente tem acesso a uma democratização do dinheiro que não existia 10 anos atrás. Não é nem 20, vamos longe. Foi o que eu falei no último podcast. A minha avó criou 4 filhos morando num barraco de madeira sozinha. A minha mãe nasceu em 63. Você entende a diferença do acesso ao dinheiro? Às vezes o cara que vira pra tu e fala que ele não conseguiu fazer dinheiro, ele não tentou ainda. Mês passado eu moí um maluco que saiu do meu grupo, que ele falou de um brother, não, meu parceiro está para começar no digital. Eu falei, tá para começar tem 1 ano, irmão. Tem gente que tá para começar no digital desde que eu estava no evento do Ryan, exatamente hoje, há 4 anos atrás. Aí você vai falar para mim que é o mundo que não deu certo? Ou foi você que não tentou? Aí entra aqueles clichês da motivação, do David, aquele cara lá que é o CEO, o David Goggins. David alguma coisa, que ele fala muito de motivação, que é um cara brabo. Aquele outro também que treinou o Kobe. Sei. Não Que sei é o nome, um de mas barba sei que branca. mas não sei o Tem nome. um negão bonitão e um cara de barba branca, assim, Sim. que treinou o Kobe. Aqueles clichês de motivação só viraram clichês porque são reais, mano. Quando o Kobe fala da Mamba Mentality lá, você pensar, o cara, porra, ainda não deu certo, mas você treinou 1 hora a mais. Entendeu? Aí isso também volta na parte do outro time que a gente falou lá no começo, de olhar para dentro. Meus amigos tinham colégio particular, curso de inglês particular, tal. Eu não tive. E eu tô morando na Europa falando inglês, aprendendo russo já. Outra parada bizarra que eu conto lá pros meus amigos da Rússia, eles não acreditam muito. Eu falo, irmão, aqui vocês falam letão, russo e inglês. A maioria da galera ali tá aos 25, 27 anos, já fez um intercâmbio em Nova York, Alemanha, França, então ali já, né, as mulheres também já falam um alemão. Pá. Irmão, lá todo mundo fala pelo menos 3 línguas, e aqui a gente vê os caras que não têm a decência de estudar o próprio português. Aí você vai falar para mim que a educação do Brasil que é uma bosta. Vai falar que o sistema do Brasil, meu Deus. A gente está 500 anos fudido. Se você continua fudido aqui e vai culpar o governo de hoje, o fudido é você. Não, tipo, no sentido de ser só um idiota, mas fudido da cabeça. Entendeu? Sim. Então você acha que por exemplo, a maioria das pessoas até tem ideias e possibilidades que poderia levar elas mais longe, mas todo mundo não faz por medo, acomodação e coisas assim mesmo, né? Tipo, digo, lógico que tem gente que tá numa situação muito ruim mesmo, mas pelo que você vê, então, tipo, falta muita atitude das próprias pessoas, né? Mano, já viu aquele ditado, aquele clichê americano também? Se você tá no inferno, você vai continuar por quê? Por que você vai continuar no inferno? Entendeu? É óbvio que, dentro de cada circunstância, a gente aqui não sabe o que o cara ali está passando. Só que você sabe o que você passou, eu sei o que eu passei. Ponto final. E aí, quando essa autorresponsabilidade entra com garra mesmo, com garra que o maluco olha no espelho, ele se envergonha com o eu do futuro e fala, nossa, fudeu, quanto tempo eu perdi à toa. Aí ele marcha. Entendeu? Porque história de superação a gente tem todo dia, só que aí o maluco, ao invés de pegar uma história de superação para abraçar e criar uma para ele quer justificar com qualquer coisa, mano. E no final das contas, todo mundo caga, pô. Você pode falar para mim o que for. O que aconteceu, tal. Eu, o planeta, o universo, mesmo que não seja na sua cara, vai botar um foda-se na placa e não piscando. Igual aquele de Las Vegas e falar, foda-se. Porque teve gente que passou coisa pior e saiu melhor porque persistiu até dar certo.